Olá, caro aluno, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro, nossa terceira teleaula. Estamos no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a nossa disciplina é Sistema de Computação e Informação. Meu nome é Marco Rissatomi e o assunto de hoje vai ser Tecnologias de Desenvolvimento de Sistemas. É um assunto bem bacana, mas aqui vai um recado para quem acessa via Skype, está aí o login para vocês acessarem lá, joyce.lima. E por ali vocês podem mandar suas perguntas, seus questionamentos, contribuindo também para a nossa teleaula. Bom, para a gente iniciar, tem um resumo da nossa aula aqui, você pode acompanhar aí no teu slide. Mas, basicamente, a gente vai estar trabalhando em relação às principais tecnologias relacionadas ao desenvolvimento de sistema, como os conceitos de ferramenta case, categorização das linguagens de programação, né? E também entrando no assunto de banco de dados, organização dos dados. Bom, pessoal, é assim, bem bacana hoje, o assunto é especificamente do desenvolvimento, então é um assunto bastante importante para você que está desenvolvendo ou você que pretende iniciar o desenvolvimento de software numa equipe de TI ou numa organização que tem desenvolvimento diretamente com o usuário final, enfim, todos os recursos, todos os conceitos relacionados ao desenvolvimento são importantes e elas afunilam exatamente no momento em que a gente vai escolher uma linguagem de programação diante de um cenário, ou seja, a proposta do desenvolvimento de um sistema tende a resolver um problema ou uma nova situação inovadora em que você pretende desenvolver um software, uma aplicação, seja ela num mainframe ou num grande porte ou até mesmo no mobile, enfim. Esses ambientes, né, e de acordo com as necessidades dos usuários finais, de acordo com as regras de negócio, é que faz com que você consiga definir qual que é a linguagem de programação, qual que é o banco de dados, como é que vamos organizar os dados, né, para que possamos atender essas solicitações aos requisitos funcionais e até aos requisitos não funcionais que o software exige. E aí, utilizar algumas ferramentas que vão dar produtividade, vão dar qualidade no desenvolvimento e, enfim, você vai conseguir ter mais segurança, inclusive, na gestão de todo o projeto do desenvolvimento de software. Para o convite ao estudo de hoje, tem algumas perguntas aqui, mas, basicamente, se você está preparado, então, para dominar e manter o conhecimento em relação ao desenvolvimento de sistemas, o que é fundamental, então, para você saber desenvolver, quais são as linguagens de programação, como que elas se classificam, o que é importante para implementar um SGBD, né, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e quais são as ferramentas que você pode utilizar, né, para que facilite o desenvolvimento, que são as ferramentas case. Basicamente, são essas questões que a gente vai responder, que a gente vai conversar, dialogar e trocar informações com você. Nós, seres humanos, temos um computador de bordo incrivelmente potente, nosso cérebro. No quesito comunicação, conseguimos entender nossos interlocutores com facilidade, justamente porque somos capazes de entender instruções incompletas ou ambíguas por meio de inferências, induções e deduções. Já os computadores são bem mais práticos, farão estritamente o que os instruirmos para fazer, sem ambiguidades. E no que diz respeito a dar instruções para um computador, as únicas instruções que eles entendem são as que forem codificadas em linguagem de máquina. A linguagem de máquina é composta por cadeias de números expressos em base binária, composta de zeros e uns, e age diretamente sobre o processador. A linguagem de máquina é complicada e de difícil manipulação por nós, e esta é uma das razões pelas quais nos valemos de linguagens de programação.
E é para entender o funcionamento e as peculiaridades dessas linguagens que nesta unidade 3 de Sistemas de Computação e Informação vamos aprofundar nossos estudos em tecnologias de desenvolvimento de sistemas. Você vai conhecer os principais aspectos de um sistema de informação e entenderá o seu papel e importância para a gestão de informações nas mais diversas organizações empresariais e acadêmicas. Vamos abordar, por exemplo, a arquitetura de um sistema de informação, para compreendermos sua estrutura, componentes e forma de comunicação entre estes elementos. Aprofundando seus estudos nas linguagens de programação, você vai conhecer e entender os paradigmas de programação e suas distinções, como por exemplo, da linguagem de script, das linguagens funcionais e das linguagens de bases de dados. E ainda vai aprender como ocorre nas hierarquias e modelagem de dados, além de conhecer as ferramentas Case, que trabalham a serviço da engenharia de software. Essas ferramentas ainda permitem aos analistas, gestores de TI e demais envolvidos no processo de desenvolvimento de software ter uma visão macro e micro do que o sistema executará, ou seja, deverá realizar. Muito bem. E na situação geradora de aprendizagem desta unidade, você vai conhecer a Marlene, que é a dona de 3 pequenas lojas de conveniência. Marlene teve a ideia de tornar seus serviços ainda melhores. Decidiu criar uma loja que pode ser acessada a partir da web ou de um aplicativo para celular. Você foi contratado para auxiliar Marlene, já que ela não conhece nada acerca de sistemas de informação. Sua tarefa será projetar e implantar a melhor solução baseada em sistemas de informação que disponibilize os serviços solicitados pela proprietária. Vamos começar nossos estudos? Lembre-se de acessar o seu livro didático, as web-aulas e todo o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. Também não se esqueça de responder aos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Ótimos estudos e até mais! Olá, de volta então. Você pôde perceber aí que a gente tem um grande volume de informações, né, de conhecimento para que a gente possa então trabalhar para escolher as linguagens de programação, uso do banco de dados e assim por diante. Vamos lá para os nossos conhecimentos prévios, que são assuntos que você já estudou, você já teve acesso ao livro didático e a gente vai estar ali pensando e trabalhando com aquilo que você já conhece, o que você já leu, né? Sobre conceitos básicos de sistemas de informações, sobre hardware, sobre software, sobre as linguagens de programação de forma geral, sobre arquitetura de sistemas, né? É importante aqui a gente lembrar o seguinte, né? Quando a gente fala em arquitetura de sistemas, só para a gente reforçar um pouquinho, pensando lá no sentido da organização, ou seja, dos negócios, naquela organização na qual tem normalmente alguns sistemas relacionados, aí a gente deve ter uma visão bem clara, principalmente porque quando a gente fala em escopo, é definir qual é o sistema que será o objetivo do desenvolvimento. E quando a gente pensa na arquitetura, é exatamente já envolvendo o que vai fazer parte do componente de um sistema, que são as funcionalidades e até mesmo pensando em módulos, né? Pensando naqueles sistemas, e a arquitetura vem relacionado a isso, né? Quais são os sistemas que têm a integração com outro módulo, no caso, vão imaginar um controle de estoque, vendas e assim por diante, né? O outro item importante que é a modelagem de dados, né? E como que os dados são organizados, basicamente, né? Então, ter um modelo, um desenho de como que aquele dado representa e vai ser tratado num determinado sistema ou num outro sistema. Como é que vai ser a agregação, como é que vai ser a validação desses dados, quais são os dados mais importantes, aqueles dados que devem merecer mais atenção para que o registro, né, seja efetivado no momento da ação, ou seja, no momento em que ocorre o fato, né, e assim por diante. Então, é importante saber como que vai ser o modelo de dados também. Continuando, então, pensando na situação geradora de aprendizagem, que é a situação da realidade no tema de hoje, você viu ali no vídeo, né? Ao idealizar um novo sistema para atender o cliente de uma organização, todos os recursos devem ser devidamente escolhidos, que é exatamente o ponto que nós vamos trabalhar hoje, né? Que são as
os recursos destinados ao desenvolvimento de software. Então, aos negócios da empresa, de acordo com o negócio, ou o ramo de negócio, ou segmento de mercado, a gente deve estar escolhendo não só a linguagem de programação, mas a plataforma de desenvolvimento, o ambiente computacional como um todo. Tecnicamente adequado ao negócio e viável financeiramente. Um outro ponto importante, não basta a gente dar mais foco, né, relacionado à parte tecnológica, mas também a gente tem que atender ao orçamento da empresa, ao orçamento da gestão que nós temos. Isso é um limitador também, tá? Em tempo hábil para atender aos objetivos do novo cenário. Esse novo cenário é a proposta que a gente comentou agora há pouco, na qual a gente vai atender com um sistema, com um software ou com um aplicativo para resolver um problema ou para lançar um produto novo, inovador, uma aplicação que seja um joguinho ou então que seja algo novo, uma metodologia diferente de vendas, por exemplo, utilizando, lógico, talvez aí a web, utilizando mobile, enfim, algum recurso inovador e que você tem um prazo para atender, então muitas vezes a gente deve escolher aquela ferramenta, aquela tecnologia que vai conseguir atender não só a parte técnica, a parte financeira, técnica e também a questão do prazo, que é muito importante. Não basta a gente desenvolver muito bem e entregar atrasado, ok? Então, será que a gente consegue atender todos os requisitos do nosso sistema? Essa é a proposta que a gente tem para a situação de hoje, que é exatamente, nós temos lá uma loja, né? Ou melhor, a Marlene tem 3 lojas na cidade de Belo Horizonte. E ela percebeu, de acordo com o estudo que ela fez no histórico dessas 3 lojas, os públicos que ela atende são profissionais da classe A e B e são jovens adultos entre 25 e 35 anos, solteiros e sem muito tempo à disposição, ou seja, tem uma vida muito corrida entre trabalho e outras atividades, e o pico do movimento da sua loja é exatamente das 18 às 22 horas, né? Então, ela percebe que não basta a gente ficar com a loja aberta até às 18 horas, que é o horário comum, né? Mas sim das 18 às 22 horas, se for uma loja em ambiente que tenha o comércio à noite, ela vai conseguir atender. E caso não for, né? Caso não seja um ambiente, né? Um shopping, por exemplo, é na rua. E como é que faz? Como é que ela vai atender? Então, a proposta é exatamente usar o comércio eletrônico, o comércio via internet. Essa é a situação que a gente vai estar trabalhando, então a gente pretende, você, né, como uma das pessoas responsáveis para atender esse novo cenário, escolher algumas linguagens de programação, escolher a melhor linguagem de programação, escolher o ambiente computacional e também um banco de dados que seja, que possa suportar esse novo ambiente, ou seja, uma proposta de comercialização via internet para atender esses jovens que vão, né, que buscam a compra através da internet também. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Olá, vamos para o nosso primeiro desafio, então. Esse desafio, lógico que é para atender a empresa da Marlene e necessita aí
um plano de desenvolvimento do sistema de e-commerce, tá? Então, um comércio via internet, um comércio eletrônico, e a gente precisa responder para ela, você mesmo vai estruturar aí quais são as necessidades iniciais para o desenvolvimento do sistema da Marlene. Quais são as estruturas do sistema e seus componentes? Então, todos esses termos a gente vai conversar com você exatamente para entender o que é um componente de um sistema, qual que é o relacionamento que tem entre os componentes do sistema e o que é um requisito do sistema, né? E o relacionamento dos sistemas com o que tem de planejado para a organização, ou seja, para a empresa atender os objetivos estratégicos. Essa é a proposta dessa situação problema. Será que você está preparado, então, para atender isso, né? Para desenhar quais são os sistemas que nós devemos atender, quais são os módulos, quais são os relacionamentos entre um sistema e outro. Vamos para o nosso... Vamos ver se a gente consegue mostrar na câmera do documento aqui, falando sobre requisito. Esse desenho acho que você já conhece, mas só para exemplificar e para reforçar aqui o entendimento, no caso, para buscar quais são os requisitos de software. Como a gente está vendo que a Marlene precisa de um ambiente novo, um ambiente e-commerce, ou seja, comércio pela internet, a gente já sabe quais são os resultados desejados. Então, é um dos pontos importantes, saber não só um resultado, mas todos os resultados desejados em relação a essa nova aplicação. Quais são as necessidades reais do negócio? No caso dela, além de ter um sistema via web, é projetar novas vendas em um horário diferenciado, por acesso naquele perfil de clientes, né? Que a gente sabe é um cliente jovem, é um cliente que tem pouco tempo para ficar comprando. Então, a gente pode estar trabalhando para filtrar algumas ofertas de acordo com o perfil daquele cliente. Então, é importante a gente entender quais são as necessidades do negócio, necessidades da organização da Marlene, também frente às necessidades do cliente, que são aqueles jovens que pretendem comprar rapidamente via internet, produtos, lógico, com qualidade, com preço bom e tudo mais. E aí vem aí a experiência no campo, que é a experiência sua em relação ao negócio, em relação às tecnologias, para que a gente possa atender aos requisitos do software. Tudo bem? Acho que por ali a gente já teve aí um panorama de como que você deve trabalhar, ou como que você deve perceber e encarar esse desafio. A gente está explicando nesse tema, no caso aí, para um sistema web, mas em qualquer situação você deve ter exatamente esse conceito, né? Entender melhor qual que é a necessidade do negócio relacionado não só à empresa, mas que traga benefício para a empresa, traga benefício para o cliente, traga benefício para quem está utilizando o sistema, que são usuários, enfim, isso é importante você perceber, que a sua experiência vai fazer muita diferença, né? À medida que você vai ganhando aí conhecimento e experiência em relação a desenvolvimento de sistema ou negócios que você vai aprendendo também, isso vai agregar não só uma rapidez, mas também uma melhoria, uma qualidade de software com um pouco mais de pensamento ou então inteligência, né? Enfim, isso que nós acompanhamos em relação ao processo de desenvolvimento, que é o recado que a gente gostaria de deixar para você. Vamos para os nossos primeiros conceitos em relação à estruturação, em relação aos componentes. Estruturação aqui que eu estou falando é estruturação do que a gente tem que, como proposta na primeira situação, problema. Aí vem o termo estrutura. É escopo e quais são os responsáveis. É o processo e os fluxos dos procedimentos, como o sistema deverá, né, ser desenvolvido. Aqui, pessoal, vejam bem, praticamente, quando a gente fala em estrutura, é na parte interna do software, né? Quais são as funcionalidades, como é que vai ser o tratamento dos dados, como é que vai ser o processamento dos dados em relação à validação, em relação à exibição, em relação à integração entre um dado e outro.
Exemplo, o dado da venda com o dado do pedido e os dados do cliente. No momento em que o cliente tem intenção de comprar um produto, ele vai colocar lá no carrinho de compra. Então, esse processo faz parte dessa estrutura do sistema, ou seja, é ali que a gente deve entender como é que o sistema deve, né, trabalhar internamente com os comandos que você vai desenvolver e vai codificar na linguagem de programação. Então, essa estrutura faz parte disso, né? Todo esse processo faz parte da estrutura do nosso sistema. No segundo item, quando a gente fala em componentes, são as funcionalidades. Então, cada setor da empresa tem as regras de negócios específicas. Por isso, a gente deve pensar em componentes como se fosse um módulo, como se fosse a área funcional de uma empresa. Nesse momento, a gente está falando em vendas. E quando a gente fala em vendas, alguns componentes podem ser subdivididos ou então segmentados dentro de uma área de vendas. Imaginem lá, um gerenciamento das informações do cliente, captar do cliente qual é o perfil dele, como que ele gosta de comprar, quais são os produtos que normalmente ele compra, o gerenciamento da parte de recebimento, né? Toda compra ou toda venda tem uma transação aí financeira, então é importante ter esses componentes bem específicos, porque a parte de pagamento via internet tem que ter uma questão, tem que ter a segurança, então os componentes devem ser bem definidos. Quando a gente fala em relacionamento entre as funcionalidades, que é o terceiro item do nosso slide, a gente está falando em regra de negócio, que é exatamente a relação que tem entre os componentes. Qual que é a relação que tem quando a gente fala num componente do gerenciamento do cliente e o outro componente que é a parte de recebimento? Então, um está relacionado com o outro através do quê? Através do próprio pedido que a gente fechou, né? O carrinho de compra que a gente finalizou. Quando a gente finaliza a compra, eu estou relacionando o componente cliente com o componente da parte de recebimento. Logicamente, entra aí outras funcionalidades, como programação da entrega daquele produto que o cliente comprou naquele momento e assim por diante. Então, para ficar claro, né, estrutura, componente e o relacionamento entre os componentes são pontos fundamentais que você deve visualizar, perceber, descrever, né? E você tem que ter a vivência para que você possa, então, desenvolver bem o seu sistema. Continuando ali, só uma figura para exemplificar um pouco mais, reforçar o que é traduzir aquilo que o cliente precisa em termos de negócio. Então, todos os processos de negócio da Marlene ou de qualquer empresa que você está desenvolvendo o sistema, você tem lá uma caixa inteira para você atender, né? Todos os processos de negócio, vamos imaginar todos os sistemas. Se bem que a gente vai desenvolver todo o sistema de uma vez? Não. Por isso que é importante a gente ter a ideia de que a gente tem uma estrutura, tem os componentes e tem aqueles relacionamentos. E aí a gente consegue então visualizar quais são os sistemas de informações. E para cada sistema de informação, a gente deve conhecer qual é o perfil do usuário, aqueles que vão utilizar o sistema, qual que é a tecnologia que a gente vai utilizar. Nem todos os sistemas, ou seja, nem todos os componentes precisam, né, necessitam estar desenvolvidos com a mesma tecnologia. Né? Qual que é a infraestrutura necessária para a utilização do sistema de informações e quem que é a equipe de TI, que é você mais o teu pessoal que vai desenvolver ou vai ser contratado uma equipe terceira, ou seja, né, você deve contar com essa equipe e a metodologia também de desenvolvimento, seja ela orientada a objeto ou uma outra tecnologia, no caso outra metodologia e assim por diante. É fundamental, no caso, ter essa separação, né, para que a gente possa conseguir visualizar bem quais são os processos que a gente tem que gerenciar para poder desenvolver bem. Vamos para o nosso slide já na parte de resolução dessa situação-problema. Então, deve ter uma relação entre a arquitetura dos sistemas de informações e as diretrizes organizacionais. As diretrizes organizacionais são aquelas regras de negócio, são as necessidades do negócio em si,
nesse caso aqui da Marlene, são as vendas via internet, ou seja, um sistema e-commerce, né? E a arquitetura do sistema de informações, que é aquela estrutura que a gente comentou no slide anterior. Os principais grupos necessários como requisitos do sistema de informações, eles devem atender aos usuários, são as pessoas que utilizam. Então, o perfil de cada usuário depende muito se ele é o próprio cliente que ele está utilizando o sistema web para escolher os produtos e colocar no carrinho, ou são usuários internos da organização que vão separar os produtos para poder entregar. Quais são os principais processos, né? A gente já comentou alguns deles, que é a separação da venda, processo de gerenciamento do perfil do cliente e assim por diante. O relacionamento entre o cliente e fornecedores de informações vem exatamente de todos os componentes dos sistemas que a gente precisa conhecer e ter esse relacionamento em termos de troca de informações, né? E periodicidade para receber e gerar as informações. Aqui, nós podemos estar remetendo essa necessidade em relação ao gerente. O nível gerencial, qual que é? Muitas vezes eu tenho uma análise das vendas semanais, uma análise da venda mensal. Isso pode retratar de uma forma na qual a gente tem operações transacionais, que acontece no momento que o fato está ocorrendo e a gente vai registrar. Isso são operações transacionais, mas eu preciso ter algumas funcionalidades na qual esses dados vão ser agregados, são somados, sumarizados, né, para uma análise gerencial. Esse processo pode estar sendo automatizado, inclusive, por uma questão de facilidade e também de segurança de que o dado está sendo conferido adequadamente. E no último item, vamos voltar ao slide aqui, o nosso último item vem de regras e casos de uso. Então, todos os casos de uso vão ser refletidos aí, talvez por uma metodologia, ou você vai diagramar, ou vai descrever, que são todas as regras de negócio necessárias para atender todo o sistema. E aí vai refletir tanto nessa parte aí das periodicidades, de geração de informação, ou no relacionamento com da integração das informações e também nos principais processos, de acordo com o que o usuário realmente necessita, ok? Bem bacana aí para você entender como é que é o processo no dia a dia, né, do seu desenvolvimento. Essa visão geral que a gente precisa ter, que você precisa ter como desenvolvedor ou como gestor de um processo de desenvolvimento, é importantíssimo. Focar bem naquilo que você está tentando resolver, que é através do desenvolvimento de um aplicativo, tentando resolver para o usuário final, através, né, do desenvolvimento de um software mesmo, ok? E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Olá, bom, se tiver qualquer dúvida, pode estar mandando aí na ferramenta remota para que a gente possa, né, esclarecer melhor a sua dúvida. Você que já estudou o nosso livro didático ou está assistindo nesse momento e tem alguma dúvida relacionada ao que estava lá no livro e no conteúdo que a gente está passando agora, pode estar passando aí a sua pergunta para a gente esclarecer, tudo bem? Vamos para a nossa situação, problema 2. Nós temos o seguinte, lá na empresa da Marlene, então, retomando o desenvolvimento do sistema web, né? Agora que se sabe quais são os processos que serão
sistematizado. Qual é a melhor tecnologia a ser utilizada nesse caso? Vai ser um sistema web, ou seja, muitas vezes utilizando o computador ou muitas vezes até utilizando o smartphone. Não para o desenvolvimento, mas sim para uso mesmo, né? Para o usuário final, ele vai ter lá um front-end desktop, né? Notebook ou então smartphone. Está relacionado à venda de produtos via web, acesso em qualquer horário. Lembra que ela precisa estar oferecendo esse produto principalmente depois das 18 horas, né, que é o foco principal nesse momento. E aí é lógico que ela vai abrir aí o mercado para qualquer horário. As pessoas vão poder comprar os produtos dela, inclusive de madrugada. Prever o pagamento pela internet, esse é um dos pontos fundamentais para quem trabalha com e-commerce. Escolher o endereço, né, para entrega, ou seja, quem vai comprar, ele precisa apontar lá, ele precisa determinar onde que ele quer receber o produto da Marlene. E qual que é a linguagem de programação, né? Uma linguagem de programação que seja adequado, compatível ao cenário aí do e-commerce. Tudo bem? Será que você está preparado então para escolher os recursos, essas ferramentas para esse cenário de desenvolvimento de sistemas? Vamos lá para a nossa problematização. A gente vai estar falando sobre linguagem de programação, o ambiente operacional do sistema, pensando no seguinte, né? Quando a gente fala em linguagem de programação, a gente tem que estar elaborando, analisando, experimentando, e aí vem aquele diagrama anterior que a gente falou da experiência que você já tem como desenvolvedor, que vale muito, mas que para cada realidade é uma necessidade específica. Aí você deve então pensar no seguinte, né? Quais são os critérios que a gente vai adotar ou vai avaliar, analisar frente a todas as linguagens de programação disponíveis? Aí alguns que a gente pode estar elencando, são os principais, né? Maior desempenho no processamento, pensando lá como vai ser numa web, não só a linguagem, mas o ambiente operacional também pode estar impactando aí, né? Vai estar influenciando no desenvolvimento ou melhor, no desempenho desse processamento. Quando a gente fala em desempenho de processamento, vamos imaginar num sistema de grande porte, na qual tem um processo muito grande, com uma grande massa de dados, aí tem uma linguagem específica que a gente pode estar escolhendo para que tenha pouca interação de usuário, mas sim tratamento de dados, né, que exige aí uma performance bastante grande e uma linguagem de programação mais específica para esses casos, né, você deve escolher com esse critério também. É importante você saber, porque muitas vezes você está num ambiente na qual você não tem acesso de vários usuários via web, mas você tem um processamento com grande massa de dados, aí você precisa ter uma linguagem mais rápida para acesso ao banco de dados, mais rápido para fazer os cálculos ou uma estatística, né? Enfim, são detalhes específicos do sistema na qual você vai desenvolver. Voltando lá no slide, maior flexibilidade de manutenção. A flexibilidade da manutenção está muito relacionada à equipe técnica, que é um dos componentes que a gente, dos elementos que a gente falou agora há pouco, né? Que é a equipe de TI. A equipe de TI deve ter, então, conhecer bem qual que é a linguagem para você ter facilidade de manutenção e flexibilidade. Daí depende também de como é a arquitetura do desenvolvimento, para que você possa realmente deixar o sistema mais fácil para dar manutenção. No primeiro encontro, na primeira teleaula, a gente falou bastante sobre isso. Você pode ir lá resgatar, inclusive, aí, a nossa teleaula para relembrar sobre facilidade de manutenção. Adequada para mobile, para web, e aí vem aquelas... né? São necessidades, inclusive para o usuário virtual, quando a gente fala aí de design responsivo. Então, quando você utiliza o sistema via computador ou via mobile, você tem telas de tamanhos diferentes, de propriedades diferentes, como você acessar a tela ou via mouse ou via touch. Então, você deve aí prever, inclusive, esses detalhes para que você possa escolher uma linguagem de programação mais sensível a isso também. Facilidade em manipulação de banco de dados,
Nesse caso, a exigência de banco de dados é um pouco menor, mas é importante você conhecer bem, né, tanto para ter segurança no acesso do banco de dados e também para flexibilidade na manutenção do sistema futuramente. Garantia de pagamento por internet, aqui vem a questão da segurança em si, é importante você prever nesse sistema quando tem transação financeira, é importante ter a segurança, né, um protocolo específico, juntamente com a instituição financeira que vai estar efetivando aí a transação da transferência do valor do cliente para sua empresa e assim por diante. Prever aí, né, quais são os ambientes back-end e o ambiente front-end. O que é a diferença desses dois ambientes? Basicamente, o back-end é onde você vai ter o servidor rodando com os processos dentro, né, acessando o banco de dados e fazendo as transações, fazendo aí as operações computacionais. E o front-end basicamente é a tela onde o usuário tem mais facilidade. Então, alguns componentes, alguma parte do seu processo também pode estar lá no front-end. Talvez uma lista, por exemplo, dos estados na qual o usuário, né, que o cliente, né, mora, tal, né? Então, a lista lá de todos os estados brasileiros, muitas vezes não precisa estar lá no back-end, não precisa estar lá no servidor acessando uma tabela. É lógico que vai carregar aquela tabela, mas vai estar lá no front-end. Se a linguagem de programação permite isso, vai facilitar bastante aí a operação, vai diminuir o trânsito de informações, ok? Vamos lá, continuando, já partindo para a tela aí de resolução para essa situação, problema, nós temos o seguinte, né? Relação dos recursos em tecnologia para o desenvolvimento de sistemas, de todos os recursos necessários, quando a gente está falando em desenvolvimento web, é importante saber, lógico, linguagem de programação é importante, qual é o banco de dados e, principalmente, onde o sistema vai estar hospedado. Esse é o ambiente mais importante em relação a um sistema web. É um servidor que muitas vezes vai estar em nuvem. Esses processos muitas vezes vão estar em nuvem, vão estar compartilhando, inclusive alguns processos talvez via cluster, ou seja, você pode criar um ambiente mais apropriado dependendo da escalabilidade do seu sistema, ou seja, quantos usuários vão acessar simultaneamente. A gente está falando de um cenário da loja da Marlene, com 3 lojas atualmente, ou seja, tem um nicho aí, tem um público, né, talvez mais específico de uma cidade. Mas, enfim, à medida que esse sistema possa aumentar aí o volume de transações, a gente também deve pensar aí a possibilidade de migrar, né, sem prejuízo nenhum, ou melhor, melhorando realmente, né, a performance e a possibilidade de acesso por muitos usuários, inclusive usuários do mundo todo. Então, você deve estar prevendo esses recursos. Linguagem de programação, vamos voltar para o nosso slide ali, a gente está ali, uma delas pode ser o C++, né? Pode, né? As características dessa linguagem, nesse caso aqui, a gente pode ser uma linguagem do tipo compilada, imperativa, procedural, orientada a objeto. Então, todas essas características dessas linguagens são importantes você conhecer, né? Quando a gente fala em linguagem compilada, são aquelas que geram executável. Aquelas procedurais são aquelas que você pode estar reutilizando parte do código, né? Então, enfim, são itens que você deve conhecer. E o acesso ao banco de dados, falando em acesso ao banco de dados, pode estar usando, então, a linguagem do tipo Structured Query Language, né? Que é o famoso SQL, que é o acesso ao banco de dados. Tudo bem? Continuando aqui, falando um pouquinho mais sobre essa situação problema, ambiente de desenvolvimento. Qual que é o ambiente de desenvolvimento? Qual que é a plataforma, ou melhor, o ambiente que você vai utilizar para codificar? A gente está dando o exemplo do Eclipse, né, quando está voltado aí para desktop ou, no caso, para Android também, o Eclipse está suportando tanto desktop como mobile. O Swift é mais para o iOS, então mais para o mobile, mas na plataforma iOS.
E o ambiente do usuário final, nesse caso nosso, é a internet. Se for um outro sistema, pode estar usando também Java, com outras linguagens de programação, procedural ou estruturada. Mas nesse caso da internet, a gente está falando em utilizar a linguagem Java e muito HTML. Então, é importante você conhecer as linguagens HTML também para que você possa atender. Vamos mostrar um pouquinho aí uma figura aqui, que é uma figura do próprio Eclipse, né? Tem a referência ali, lá no link do Eclipse Soft Onic ali, tem um ambiente de desenvolvimento chamado Eclipse, e aí a gente tem, não sei, acho que você vai conseguir expandir essa imagem, nós temos lá o Java sendo codificado. Então, basicamente, é um ambiente na qual você está vendo a estrutura da linguagem que você utiliza, ou seja, quais são os comportamentos que vão ser desenvolvidos, quais são as operações e também o próprio código-fonte vai estar nesse ambiente aqui e nessa janela de baixo aqui você vai poder acompanhar o log de processamento ou de erro, né, que é um tracer ali do que está sendo executado. Enfim, esse é um ambiente de desenvolvimento que a gente pode estar usando aí no dia a dia. Bom, você pode estar pensando assim, né? Como a empresa é pequena ou a empresa é muito grande, dependendo do ambiente que você está trabalhando, vamos pensar no seguinte, você pode criar esse ambiente também somente no local, localizado, né, numa sala? Não, você pode criar um ambiente de desenvolvimento nas nuvens, ou seja, em nuvem. Você pode criar esse ambiente controlando todas as versões de todos os itens de software. Logicamente, deve estar prevendo essa gestão da configuração também, mas pode estar fazendo isso em nuvem, num ambiente corporativo, na qual tem colaboração de várias pessoas em vários locais. Vamos imaginar que você, como gerente do projeto, está localizado em Londrina, tem um outro desenvolvedor na parte de design que está localizado lá em Belo Horizonte, junto lá com a Marlene, né? E outras pessoas, outros desenvolvedores, vamos imaginar que o DBA está em São Paulo e assim por diante. Então, você pode criar um ambiente em nuvem para fazer esse desenvolvimento. Isso é importante você perceber que tem muitos recursos que você pode adotar, né? Você pode estar escolhendo, desde que seja seguro, desde que seja gerenciável, né? Isso é uma das facilidades que a gente tem, né? Utilizando aí a tecnologia da informação. Tudo bem? Se tiver qualquer dúvida, pode estar passando aí que a gente vai complementando para você. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, vamos para o nosso terceiro desafio na aula de hoje, né? Situação problema 3. Então, como atender ao gerenciamento das informações que serão manipuladas pelo sistema? Qual que é a melhor opção de banco de dados, né? Quando deve ser instalado um banco de dados? Onde deve ser instalado e como atender às necessidades do processo de negócio? De forma geral, é importante a gente conhecer bem os negócios, a gente já falou muito bem disso, né? Nada que a gente vá escolher como banco de dados, né, que é uma ferramenta lá, o sistema gerenciador de banco de dados, ou o local que ele vai ser instalado, se a gente não conhecer bem qual que é a situação real da necessidade do negócio. Então,
na problematização que a gente tem nesse momento aqui, é entender qual que é o que é um dado, o que é informação e o que é coleção de dados. Eu acho que você já conhece isso, mas vamos reforçar muito bem. Quando a gente está falando, vamos dar um exemplo bem fácil, tá? Quando a gente está falando em vendas, tem um detalhe que é uma data da venda, ok? Qual que é a data da venda? A data da venda pode ser a data de hoje. Então, tem dia, mês, ano. Quando a gente fala em dado, a gente está falando em números sem muito significado naquele momento. A partir do momento que ele faz parte de uma regra de negócio, faz parte de um caso de uso, faz parte, então, de um ambiente de sistema, faz parte de um componente, conforme a gente falou, que faz parte de uma funcionalidade, ele passa a ser uma informação que é uma informação que você pode tratar e você pode relacionar essa informação com outras informações. Então, quando a gente está falando uma data de venda, com certeza a gente tem qual é o cliente que está fazendo essa compra, né? Pelo lado do cliente ele está comprando, pelo nosso lado da empresa nós estamos vendendo, né? Então, a data da venda ou data da compra, nesse caso, é a mesma coisa. Então, essa data passa a ser uma informação. Ela deixa de ser um dado e passa a ser uma informação, porque está relacionando a data da venda com o cliente e também com pelo menos o número do pedido, que nesse número do pedido tem pelo menos um dos produtos que o cliente está comprando. E também está relacionado à forma de pagamento, os valores e quanto que ele está pagando, como é que ele está pagando, né? Ou seja, são todos relacionados. Isso faz parte de uma coleção de dados, né? Você pode ver que de um dado que é simplesmente a data, passou a ser informação e depois eu vou agregando várias informações para que eu possa entender qual que é o processo, que é o processo da própria venda. Pela parte do cliente, é o processo de compra, ok? Vamos continuar ali. Sistema gerenciador de bancos de dados, no caso o relacional, que é o SGBD, né? Pode ser utilizado qualquer linguagem. A gente nem vai falar aqui especificamente num dos bancos de dados, mas vamos exemplificar o seguinte, né? Qualquer arquivo no computador pode ser considerado um sistema gerenciador de banco de dados? Basicamente, assim, de um determinado conceito, sim. Um próprio TXT ou uma planilha eletrônica poderia ser um banco de dados? Pode ser considerado, porque aquele banco de dados está estruturado, eu consigo extrair informação dele, consigo alterar, manipular os dados e através desse banco de dados eu consigo ter a organização, né, de certa forma controlada. Ótimo, qualquer um pode gerenciar dessa forma. A partir do momento que a gente fala em sistema gerenciador de banco de dados, ele passa a ter alguns recursos a mais. Passa por questão de segurança, passa por questão também de controle de acesso e assim por diante. E aí você pode integrar não só a manipulação por parte de um usuário específico, mas sim através de linguagens de programação ou várias linguagens de programação. Não só um SQL básico, mas também manipulação direta no banco de dados ou acesso por outro sistema, por os outros aplicativos, inclusive até mesmo de outras empresas. Se você tem um banco de dados que está suportando lá o SCM, por exemplo, que é o Supply Chain Management, uma cadeia de suprimentos, eu tenho não só a nossa aplicação, mas a aplicação pode estar sendo integrada com a aplicação do nosso fornecedor, do nosso distribuidor, do nosso cliente e assim por diante. Então, é importante ter esse conceito aí. Controle de acesso às informações, questão de segurança, né? O controle de acesso é um dos pontos fundamentais. Vamos visualizar aqui nesse diagrama, só para a gente lembrar quais são os componentes relacionados, então, à nossa situação, problema atual, que é o gerenciamento das informações. Então, quando a gente fala em gerenciamento das informações, não basta a gente saber naquele dado de data de compra ou data de venda, as informações relacionadas ao pedido do cliente, mas sim, né, o que a gente está comentando, os dados do cliente, os dados do estoque, os dados do pedido daquele cliente em relação àquela venda, né? Então, eu estou integrando esses três aqui, basicamente tenho lá o necessário para que a minha venda ocorra.
Basicamente sim, mas se eu não posso esquecer de alguns relacionamentos com a área administrativa, principalmente quando a gente fala que o pedido tem está relacionado à parte administrativa, principalmente quando a gente está falando em valores, né? Recebimento por parte do cliente, ou então uma pendência daquele cliente que ficou inadimplente e assim por diante. Isso faz parte do processo administrativo. E ele vai um pouco mais além. Você talvez não conheça tudo, mas com certeza qualquer sistema que a gente vai desenvolver relacionado à compra, à venda, à transação comercial aqui no Brasil, a gente precisa estar preparado lá ao fisco financeiro. E o que é essa parte do fisco, né? Lembrando aqui a emissão de um conhecimento de transporte, a emissão de uma nota fiscal eletrônica, enfim, tudo que a gente pode e necessita atender a nível de SPED também, são siglinhas que você futuramente pode pesquisar para entender um pouco mais, relacionado à parte fiscal. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, né? Tudo que a gente está desenvolvendo tem um escopo, tem uma emergência, ou então tem um propósito, um objetivo. Porém, a gente tem que deixar aberto. Por quê? Sempre nós precisamos estar aberto às novas demandas. Essas demandas são aquelas necessidades do ambiente que a gente está sobrevivendo, um ambiente em que a empresa está operando, né? Ou seja, operacionalizando os seus negócios. Então, não basta a gente atender somente às necessidades ou vontades do usuário, cliente seu ou da Marlene, mas também algumas obrigações a nível fiscal é necessário prever no software, no sistema. Com certeza, ela não pode, mesmo que ela esteja esquecendo de te falar dessas necessidades, com certeza você como desenvolvedor deve saber que existe essa necessidade aí, ok? Falando um pouquinho mais sobre a hierarquia de dados, vamos explicar aqui para você o seguinte, né? Qual que é a hierarquia que nós temos? Nós podemos partir tanto a nível de banco de dados até chegar ao caractere. Então, a gente falou um pouquinho sobre banco de dados, falamos sobre campo, falamos um pouquinho, né? Mas vamos pensar no seguinte, eu vou explicar aqui a partir dos caracteres, tá? O que é um caractere? Todo caractere, basicamente, é uma letra ou número. São esses exemplos aqui, né? Letra F, número 2 e assim por diante. Então, caractere é um subconjunto de bytes, né? Que pode ser uma letra, um número ou símbolo. E o que é um campo? O campo, então, é uma combinação de caractere. A partir do momento que eu defino aqui, né? Vamos imaginar o seguinte, número 2 e número 3, aqui é um caractere e o número 23 passa a ser um dado que vai fazer parte de um conteúdo de um campo, tá? Então, no primeiro momento, eu tenho o número 3 como sendo um caractere e o número 23 que passa a ser um conteúdo de um campo, que é a combinação de alguns caracteres. Da mesma forma, a gente pode estar combinando letras, caracteres especiais e assim por diante. Agora, quando a gente fala em registros, são conjuntos de campos. Então, eu estou combinando tanto o número 23 com outras informações. Por exemplo, meu nome, né? Marco. Então, Marco 23 significa que o Marco tem o número 23. Eu estou somando, né? Ou agregando essas duas informações, eu passo a ter um registro. É significativo porque a pessoa Marco, com o nome de Marco, tem um número chamado número 23. E quando eu posso referenciar a pessoa 23, eu estou chamando de Marco. Ou, ao contrário, estou procurando o Marco e eu sei que o código dele é 23. E os arquivos? Arquivos é uma coleção de vários registros. Então, esses registros basicamente pode ser o seguinte, né? Além do Marco número 23, eu posso ter a Marlene, do nosso estudo de caso de hoje, que é o número 19, por exemplo, tá? Então, eu estou somando, somando o que eu quero dizer aqui, fazendo o conjunto, né, de vários registros. Então, eu tenho 23 e também eu tenho 19, e aí passa a fazer parte de um arquivo, que são todos
os registros relacionados a um mesmo assunto, que são as pessoas. Esse assunto é pessoa. Então, quem são as pessoas? É o Marco e a Marlene. E o banco de dados, e aí, no caso do banco de dados, ele já vai estar agregando lá vários arquivos. Não só pessoas, mas eu posso ter as pessoas relacionadas ao nosso sistema, eu posso ter os produtos relacionados às vendas, né? E assim por diante. Eu tenho, então, vários arquivos e no banco de dados, esse arquivo pode ser chamado, inclusive, de tabelas, tá? Essas organizações dos dados faz parte, então, dessa estrutura toda que a gente está montando através da hierarquia de dados. E aí, o que é um modelo de dados, então? O modelo de dados nada mais é do que um diagrama no qual a gente vai desenhar a organização dessa estrutura. Então, para cada estrutura que a gente vai desenvolver de banco de dados, a gente passa antes a fazer um modelo daquele dado. Eu vou estar falando qual que é o dado que vai estar relacionado com outro dado. E aí a gente pode ir representando diferente. A gente está representando qual que é o arquivo, né, de pessoas que vai estar relacionado com o arquivo de produtos. Essas pessoas são compradores ou vendedores ou clientes, né, e os produtos que são todas as peças que a Marlene vende, no caso, na loja dela. E aí, um outro arquivo são os pedidos. Esse relacionamento é o que se faz aí em relação ao modelo. A gente vai desenhar um modelo também. Tudo bem? Aqui a gente vai exemplificar um pouco mais. Vamos imaginar que a gente tem um outro cenário, né? Departamentos e pessoas. Vamos imaginar que eu tenho um departamento aqui com o código 37. Então, esse daqui é um campo, que é o campo 37, que é o campo de código do departamento. Vou voltar aqui para... Tá. 037 é o departamento, com o nome do departamento Finanças, é um outro campo, e o número do gerente responsável por esse departamento é o 1337. Então, aqui eu tenho um registro. Esse registro está composto por vários campos. O primeiro campo aqui é o número do gerente, depois eu tenho o nome e o departamento, que faz parte, então, consolidando todos esses três registros, eu consigo compor aqui o nosso arquivo de departamentos. Então, vamos imaginar que eu tenho o arquivo de departamento e eu tenho também o arquivo de pessoas. Esses dois arquivos, eu componho lá o meu banco de dados do nosso sistema. Tudo bem? E aí, da mesma forma, eu tenho aqui 3 registros em pessoas, né? 3 registros, 1, 2 e 3 registros em pessoas, e os respectivos campos dessas pessoas. E qual que é o relacionamento que a gente faz entre um arquivo e outro? Vem por aqui, ó, número do gerente, que é o 1337, ele está relacionado com o departamento de finanças, tá? Então, essa é a relação que a gente tem. E esse relacionamento é exatamente que a gente vai trabalhar quando a gente vai estar montando o nosso modelo de dados. Vocês vão aprender isso lá na linguagem, lá na disciplina de banco de dados, né? De modelagem também de dados e de banco de dados, na qual a gente consegue ver todos os relacionamentos que tem entre produtos, pedidos e clientes, tá? É um outro exemplo que a gente poderia estar fazendo no caso da Marlene. E para a Marlene, né, a gente vai ter um pedido, vamos supor um pedido número 1, que está sendo comprado pelo cliente número 23, né, que sou eu, Marco, e qual que é o produto? É um produto número 1350, ok? É esse relacionamento que a gente vai visualizar no momento que a gente está desenvolvendo o nosso sistema. Vamos lá. No próximo diagrama, para a gente estar reforçando aquele diagrama que a gente mostrou em relação aos componentes de um sistema, aqui da mesma forma a gente vai estar relacionando os dados, né? Então, vou imaginar que eu tenho um estoque com relação de todos os itens a serem oferecidos pelo cliente da Marlene, e aí
esse estoque ele está sendo incluído aqui no pedido. Então, nesse momento, existe lá uma ação em que o cliente faz a escolha, né? Este cliente aqui faz a escolha de um produto lá do estoque e compõe o meu pedido. E esse pedido vai fazer um relacionamento com a parte fiscal e financeira na emissão de nota fiscal. Então, nesse momento aqui que eu faço o pedido, provavelmente eu estou efetivando o pedido, eu já gero a nota fiscal. E no momento do pedido também, eu sei que o cliente vai ter um compromisso de pagar um valor aqui, por isso aí o relacionamento com o financeiro. E aí a parte do administrativo, tanto de um cliente, para a gente conhecer os clientes que efetivaram os pagamentos e tudo mais, daqueles pedidos na parte administrativa para eu poder prosseguir talvez um processo de entrega e assim por diante. E na parte do estoque, é importante aqui também porque no momento em que eu faço a retirada de um produto pelo pedido, ou seja, alguém comprou aquele produto, automaticamente eu preciso estar consolidando isso, compondo ou gerenciando esse estoque para que a gente possa pedir novos produtos para o fornecedor. Então, eu vou trabalhar com gerenciamento de suprimentos também. E a parte administrativa, aí, então, a gente está desenhando, né, representando aí esse controle, tanto da parte de recebimento do financeiro, né, da parte do pagamento do cliente, ou também o gerenciamento do suprimento do estoque, para que o estoque tenha sempre produtos disponíveis para ser vendido. Você conseguiu entender bem? Se tiver qualquer dúvida, pode estar mandando aí a sua pergunta para que a gente possa esclarecer melhor essa relação dos dados que tem, que é a relação dos dados entre estoque, pedido através do cliente e também a parte da efetivação da venda. E aí vai a emissão da nota fiscal, emissão também, muitas vezes, quando um produto deve ser entregue, tem um transporte, tem que emitir o conhecimento de transporte eletrônico, ou seja, toda essa amarração ela deve ser representada no modelo de dados e depois transformada e implementada um banco de dados para estar agregando, para estar administrando esses dados, né, essas informações e a coleção de todos os dados nesse banco de dados, através das regras de negócio de cada sistema, de cada componente do sistema. Ok? Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Olá, de volta. Nós estamos na última parte da nossa teleaula de hoje, né? Que é a SP4, ou seja, resolução de mais um desafio. Vamos lá para o nosso slide? Falando sobre ferramentas case, tá? Então, para facilitar a execução das atividades do desenvolvimento, a gente pode utilizar, então, essas ferramentas case, né? E o que são essas ferramentas? Para que ela tem utilidade? Qual que é a sua finalidade? Qual que é o que esse custo da ferramenta representa frente aos esforços que a gente vai desempenhar, vai necessitar para o desenvolvimento de um software, né? Basicamente é isso. Vamos imaginar o seguinte, né? Só para a gente exemplificar um pouquinho. Quando a gente vai escrever um texto, até um determinado tempo a gente escrevia o texto onde? Papel e caneta, né? Ou lápis, a gente fazia um texto dessa forma. A gente comunicava as pessoas através das cartas ou através de um relatório escrito manualmente.
Então, a gente utilizava uma ferramenta não era uma ferramenta case, mas uma ferramenta o quê? Papel e caneta, que eram instrumentos, aí, ferramentas para fazer a comunicação, né, de um texto. Quando a gente utiliza, fazendo a analogia, então, para a nossa ferramenta case em desenvolvimento de sistema, basicamente a gente vai estar trazendo esse mesmo conceito de utilização de uma caneta e papel para escrever um texto, mas sim para o desenvolvimento de sistema. Quando a gente vai desenvolver sistema, então, vamos lembrar o seguinte: para que eu tenha lá o desenvolvimento de um sistema, eu preciso ter algumas janelas desenhadas, são as telas que eu preciso ter, né? Seja ele no mobile ou no desktop, notebook, enfim. Eu preciso fazer esse desenho. Como que eu vou desenhar? Posso desenhar no papel e caneta? Posso também. Mas existem outras ferramentas, no caso são as ferramentas case, que é um dos exemplos. A gente pode usar o visual, né, algum visual, alguma ferramenta visual que permita eu desenhar sem fazer a programação, mas só com simples risquinhos e a exibição dos labels, ou seja, dos campos, dos nomes de campo e do espaço, né, que são edit, onde eu vou representar onde o usuário vai preencher os dados, né, as mensagens, né, as janelas, subjanelas, enfim, aquelas partes em que o sistema consiga dialogar com o usuário final, eu faço o desenho, que é o chamado aí prototipagem, né? Enfim, aí outra ferramenta, eu posso utilizar a ferramenta para eu fazer a modelagem do dado? Posso. Então, tem várias ferramentas destinadas aí a um modelo ou diagramação, no caso, né, das entidades relacionamentos, que é o termo mais adequado aí para modelagem de dados. Quando eu parto, então, para fazer essa modelagem, eu faço um diagrama de entidade relacionamento e assim por diante. Tudo bem? Então, são exemplos aí que a gente pode estar utilizando para o desenvolvimento, e a própria ferramenta que a gente falou agora há pouco, né? O Swift, o Eclipse, são exemplos aí que a gente citou nos slides, mostrando que são ferramentas, também ferramentas cases para suportar, né, e facilitar o desenvolvimento. Continuando então, no nosso slide nós temos o seguinte, né? Então, por que adotar? Eu acho que você já entendeu a razão de estar utilizando uma ferramenta. Mas, para ficar bem claro, uniformidade nos resultados é uma questão cultural, tá? E a reutilização de resultados, tanto intermediário quanto os resultados finais. Falando um pouquinho mais sobre isso. No momento em que eu faço uma prototipação de uma janela, eu estou desenhando ela, vamos pensar num Visio, né, que é uma ferramenta aí, ou no próprio Word, no próprio, né, numa planilha eletrônica, eu posso desenhar uma janela para eu ter uma ideia qual que vai ser a comunicação, ou seja, a forma de diálogo com o computador. Então, eu faço aquele desenho, posso estar mostrando, devo mostrar para o usuário final, devo validar com o usuário final para ele perceber como é que o sistema vai se apresentar para ele. Então, eu faço esses desenhos. Se eu estou utilizando uma ferramenta case, eu posso reutilizar esse mesmo desenho para uma nova etapa, a próxima etapa de desenvolvimento, que seja de codificação ou de construção do banco de dados, eu posso reutilizar esse mesmo desenho. Aí eu posso estar utilizando aí uma ferramenta case mais apropriada para isso. Eu posso estar desenhando diretamente, né, naquelas ferramentas chamadas de ambiente de desenvolvimento. Pode ser um Eclipse ou pode ser uma outra ferramenta, pode ser um outro ambiente de desenvolvimento. E é por isso, então, que a gente diz que existe um padrão, existe uma cultura. Se a equipe de desenvolvimento tem essa cultura e também tem um padrão de ferramenta a ser usada, que já vem aí, né, ao longo do tempo sendo experimentada, eu posso estar adequando, eu posso estar padronizando, eu posso estar organizando para que seja utilizado dessa forma. Continuando ali no slide, automatização, que é a facilidade e padronização. Automatização nada mais é do que realmente utilizar essa ferramenta e a própria ferramenta aproveitar os resultados, né, de uma fase para a outra,
na qual eu consigo, então, redução do tempo, integração, que são os resultados de uma fase reaproveitando os componentes ou artefatos que a gente desenvolveu em fases anteriores, consistência demonstrável, a gente está consistindo aquilo que a gente validou com o usuário final e depois trabalhando com o mesmo protótipo com a equipe de desenvolvimento e lá na frente, quando a gente está entregando o sistema, a gente vai demonstrar também que aquela tela que foi validada, aprovada pelo cliente final, é a tela que realmente ele está recebendo. E aí vai também trazer o aumento da qualidade. O aumento da qualidade vem no sentido não só da qualidade do software em si, mas do conjunto inteiro, do próprio desenvolvimento e também da qualidade em relação ao que eu estou entregando para o cliente. Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho de algumas necessidades e também exemplos de ferramentas case que a gente pode estar utilizando. Bom, case vem ali, ó. Nós temos o significado dessa sigla, né? Que é Computer Aided Software Engineer, tá? Que são ferramentas, no caso da engenharia de software, baseado, né, em computadores. Modelagem em projeto, na fase de modelagem em projeto do sistema, a gente pode estar usando aí o uppercase. Projetos e codificação integrated são ferramentas de integração e as codificação, que são as ferramentas chamadas de lowercase, são as de baixo nível, tá? Como exemplo, nós temos lá o Corporate Modeler Suite, o RWin, principalmente quando a gente está usando aí para modelagem nesse caso, a RWin é para modelagem do diagrama de entidade de relacionamento, Visual Professional, o SQL Developer Data Modeler e assim por diante, né? A gente tem aí alguns exemplos de ferramentas que você pode conhecer, estudar para trabalhar e está na classe dos uppercase, tá? Quando a gente fala em codificação, aí a gente tem aquelas ferramentas que estão associadas a uma linguagem de programação e também a ambiente de desenvolvimento, Visual Basic, Power Builder, né? E assim por diante, tá? E as de projetos e de codificação, que está no Integrate Case, que é ferramentas de integração, por exemplo, o DB Design 4. E uma outra proposta são as ferramentas de gestão dos projetos. Então, vamos falar um pouquinho sobre gestão dos projetos de desenvolvimento. O que é gestão do projeto de desenvolvimento? Basicamente, é gerenciar as atividades que nós temos para desempenhar aí, né, o desenvolvimento propriamente dito. Quando a gente falou lá no início, que é conhecer, levantar o requisito, conhecer quais são as regras de negócio, a gente está falando numa das etapas do processo de desenvolvimento. Mas todas essas atividades, não só a de reconhecimento, conhecimento, levantamento de requisito, mas a própria prototipação e aí todas as atividades que vão passando ao longo do ciclo de vida do processo de desenvolvimento, que é de codificação, teste também, manutenção, enfim, todas as etapas e todas as atividades, elas podem estar gerenciadas, devem ser gerenciadas como um projeto. Então, essa ideia de projeto é importante que você conheça. E quando a gente encara o processo de desenvolvimento em si de um produto ou de um sistema, de um aplicativo, de uma solução para o usuário final, a gente deve encarar como um projeto. Vai facilitar porque o projeto sempre ele tem como proposta o desenvolvimento de um objetivo específico, que é o desenvolvimento de um aplicativo, tem como finalidade estabelecer os prazos, alguns prazos de entrega e também o prazo final. Então, a gente tem um comprometimento de que a gente vai entregar aquele produto ou aquele software numa determinada data. Isso é importantíssimo. E um outro ponto fundamental quando a gente pensa em projeto é a questão do orçamento.
A gente comentou agora há pouco, né? De acordo com os recursos financeiros da organização, de acordo com o orçamento que a gente tem para esse projeto. Então, quando a gente encara como um projeto, é importantíssimo. E quando a gente fala, então, em gestão de projeto, também tem algumas ferramentas. Vamos ver se eu tenho aqui algumas... Não, no caso aqui eu não trouxe as ferramentas, mas basicamente, quando a gente fala em gestão de projeto, tem o desenho do cronograma, o desenho da estrutura analítica do projeto, né, chamado WBS, e assim por diante. Ou seja, eu tenho várias ferramentas em gestão de projetos que eu posso utilizar exatamente para desenvolvimento de um novo sistema. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, vamos complementar aqui uma informação que você tem aí no teu documento, né? Mas falando em ferramenta de gestão de projetos, nós temos lá, ó, o Visual Paradigm, o Anjuta ou o Ganter, ou seja, tem algumas ferramentas que você pode pesquisar também. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão que a gente possa dar para você, pode estar pedindo lá no fórum ou passando, né, a sua mensagem para a gente ir apoiando o seu conhecimento, tá? Vamos para o nosso último bloco dessa aula, é provocando novas situações. Vamos imaginar o seguinte, né? Eu vou terminar com duas perguntas, mas imaginem você numa equipe remota, que vai estar trabalhando em vários pontos, várias pessoas colaborando com o desenvolvimento de um projeto. Eu tenho lá todas as tarefas, né, num cronograma, todas as especificações, estão todos os requisitos lá escritos ou num Word ou então num diagrama. E também quais são as pessoas responsáveis pelas atividades, seja ela de desenho do banco de dados, seja ela de codificação, de teste, são todas atividades relacionadas ao projeto com os devidos status, né? Atividade não iniciada, atividade em execução ou atividade já concluída. Então, como que seria uma reunião dessas pessoas participantes? E quais são as ferramentas que poderiam ser utilizadas nesse sistema? Então, vamos pensar nisso. Lógico que você não precisa me responder nesse momento, mas vale a pena você refletir, tá ok? Para que você possa entender melhor quais são as ferramentas que a gente pode usar no gerenciamento de projeto. E aí, mostrando um pouquinho mais, o processo de desenvolvimento de um sistema de informação, ele está baseado utilizando lá a infraestrutura de rede de computadores, também a análise e projeto, o banco de dados é importante e a programação, que são as linguagens de programação. Então, basicamente, são esses componentes aí que faz parte da nossa arquitetura mais adequada para a equipe de TI construir o seu desenvolvimento de um sistema, ok? Então, vale a pena você pensar nisso e trabalhar com esses componentes, que é a infraestrutura, pensando lá no servidor, pensando no sistema operacional, se vai estar em nuvem ou no seu servidor local e assim por diante. Nós temos algumas perguntas, vamos lá, a respeito de como ficaria um relacionamento de usuário com relação às outras tabelas no banco de dados. A gente está falando aqui do cliente, vamos voltar ao nosso exemplo da Marlene, né? Então, eu tenho um cliente que está num banco de dados. Esse cliente é um arquivo. Eu tenho relacionamento do cliente em um arquivo com outros arquivos, são os pedidos.
como é que eu faço essa relação do cliente com o pedido no primeiro momento? E esse pedido, basicamente, é o carrinho de compra que ele está escolhendo os produtos. Nesse pedido, eu tenho lá o cliente, e já fiz o relacionamento, então, no caso do cliente com o produto, e trouxe o pedido. Eu tenho lá, então, pedido. Vamos para o nosso... Vamos ver se eu consigo mostrar aqui num quadro aqui, tá? Eu tenho, então, um produto que eu estou escolhendo. Quem que está escolhendo? O meu cliente, tá? O meu cliente está escolhendo o produto e esse produto, então, ele vai ser colocado lá no carrinho, que é o do pedido de compra. Então, o cliente tem uma relação com o pedido e o produto também. E aí, nesse pedido, eu tenho todos os dados no meu pedido, que são os produtos, os dados do cliente e também os dados do produto. E por conta disso, quando eu faço o fechamento, eu tenho uma relação com o meu sistema, no mínimo aqui o financeiro, tá? Porque eu tenho a parte aqui do pagamento, né, por parte do cliente, dizendo que ele está pagando aquele pedido. E aí, provavelmente, eu tenho aqui um outro módulo que a gente não falou, mas é a parte de entrega, né? A gente só comentou, mas não estava no slide, mas a entrega. É importante saber a programação de entrega deste pedido, com todos os produtos daquele pedido. Então, essa relação desses dados, ele vai ser representado dessa forma. Nós temos mais uma pergunta ali, vamos ver se a gente consegue responder mais uma pergunta, rapidamente. Um outro exemplo que o pessoal... ele está falando o seguinte, né? Como, por exemplo, o Facebook. Como ele gerencia os usuários e o conteúdo dele. Basicamente é isso também, tá? Vamos ver se eu consigo aqui mais uma vez mostrar aqui no quadro branco aqui. Então, vamos imaginar. Lógico que eu não conheço a estrutura do Facebook em si, mas eu estou imaginando o seguinte. Eu tenho o usuário do Facebook, né? Eu tenho o usuário. Esse usuário tem uma conta, basicamente ele tem lá um número, né? Eu tenho o número 23 para o usuário Marco. Ele tem uma relação das minhas postagens. Então, eu tenho as postagens do Marco, tá? Essa é a relação que a gente tem de todas as postagens. Nessa postagem aqui, eu tenho inúmeras postagens, tanto de fotos como os vídeos e etc, tá? Então, basicamente, o Facebook ele tem essa estrutura, que é uma estrutura muito simples. Só que o que acontece lá no caso dele? Eles têm ferramentas chamadas de bots, chamados de robôs, que fazem um cruzamento de todas as tags, de todas as postagens que a gente faz, para relacionar com outros usuários também. Então, quando eu faço a marcação de uma pessoa, ou marcação de um site, de um blog, qualquer coisa assim, no caso do Facebook, ele permite o quê? Que numa determinada postagem ele tenha relacionamento, então, com outros usuários. Então, vamos pensar aqui nos relacionamentos relacionamento com outros usuários. Então, basicamente, eu imagino que seja dessa forma. Porque todas as relações que a gente faz através de entidades. São aqueles que a gente falou agora há pouco como arquivos. Então, a gente encara aquele arquivo como se fosse a entidade. Entidade usuário, entidade postagem e entidade relacionamento das postagens com outros clientes, ou no caso, outros usuários também. Uma outra pergunta aqui, vamos ver se eu consigo responder mais uma. Tem como mostrar uma tabela do modelo hierárquico de dados? No caso, agora, nesse momento, eu vou colocar isso no fórum, né? A gente vai passar esse exemplo que o aluno está pedindo, mas eu não tenho aqui pronto para mostrar nesse momento, tá ok? Bom, fica aqui então o recado para você continuar estudando, né? Agradeço bastante a participação de vocês, vocês são essa turma que está muito interessada, a gente viu muitas interações no fórum, compartilhando, a gente aprende junto com vocês, pela experiência de vocês, pelo compartilhamento do que você está conhecendo, você está opinando lá no fórum, então é importante essa participação, muito bacana aí, então a gente dá os parabéns aqui, parabéns para você que está participando no fórum e também
na participação na aula. Então, fico por aqui, desejando um bom início de curso para aqueles que estão finalizando, que inicia a carreira de desenvolvedor. Nós temos uma enorme demanda aí por desenvolvedores de sistema, por gerente de projetos de desenvolvimento de software, e é muito bacana ter aqui você, né, nessa aula de hoje. Um grande abraço. Olá, estamos chegando ao fim da unidade 3 de Sistemas de Computação e Informação. Nessa unidade, focamos nossos estudos nas tecnologias de desenvolvimento de sistemas. Você entendeu a importância do sistema de informação como apoio para diversas instituições. Compreendeu a estrutura, os componentes e como ocorrem as comunicações na arquitetura dos sistemas de informação. Ainda aprofundou seus estudos nas linguagens de programação, conhecendo os paradigmas de programação. Aprendeu também como ocorre a hierarquia e a modelagem de dados, além de entender o funcionamento das ferramentas case. E na situação geradora de aprendizagem desta unidade, você ajudou Marlene, empresária, dona de 3 pequenas lojas de conveniência, a implantar a melhor solução baseada em sistemas de informação para a criação de uma loja virtual, para comercializar seus produtos. Na primeira situação problema da unidade, você se reuniu com Marlene e, por meio de importantes perguntas como: quem são os usuários do sistema? Como esses usuários acessarão o sistema? E qual a infraestrutura de hardware, software e redes necessárias para o sistema? Você definiu a estrutura, os componentes e os requisitos do sistema que será instalado para a loja de conveniência virtual de Marlene. Já na SP2, você identificou quais linguagens de programação serão utilizadas para desenvolver cada uma das partes definidas para a loja virtual de Marlene. O resultado desta etapa foi um relatório de planejamento com a indicação de todos os recursos de linguagens de desenvolvimento de software a serem empregados no projeto de Marlene. Na terceira situação problema, você definiu como será o banco de dados do sistema da nova loja de Marlene. Assim, elaborou a porção do sistema que vai lidar efetivamente com os dados de clientes, como, por exemplo, dados de estoques, de pedidos, fisco-financeiros e administrativos. E por fim, na quarta SP da unidade, você definiu as ferramentas case, que serão utilizadas na automatização das várias tarefas ligadas ao desenvolvimento do sistema de loja de conveniência online, e defendeu suas escolhas junto a Marlene. Depois de ter tido todo esse trabalho para auxiliar no pequeno negócio de Marlene, imagine a seguinte situação. Pense em uma grande rede de lojas de varejo com um planejamento estratégico recém-atualizado. Como você aplicaria os seus conhecimentos desta unidade para desenvolver a arquitetura de um sistema de controle para este contexto? E para completar os seus estudos, eu tenho uma ótima indicação de filme. É o documentário Olhe e Observe, Devaneios do Mundo Conectado, do diretor Werner Herzog. O filme explora a extensão da tecnologia da informação e seus impactos em nossas vidas. Também mostra como os sistemas de informação ocupam um papel central no cotidiano do ser humano contemporâneo. Bom, chegamos ao fim de mais uma unidade de sistemas de computação e informação. Não se esqueça de que o livro didático está disponível no seu ambiente virtual para ser consultado, sempre que você tiver alguma dúvida. E lembre-se de responder aos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Ótimos estudos e até a próxima!